Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje mais uma vez gravando o nosso podcast semanal, contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso legado. Deixar registrada aí a história de cada um, né? Que com a história de cada um a gente constrói essa nossa história, né? Esse nosso legado. A história do Grupo Águia Branca, que esse ano está com 76 anos. Em especial a gente está gravando só com a turma do time da Divisão Comércio. Eu sou Marcelo Tinte. Estou aqui hoje, mais uma vez, aqui com um grande amigo, um colega de jornada aí, que a gente já está trabalhando já tem um tempo juntos. Vocês vão daqui a pouquinho atualizar todos os dados aí, mas um prazer, né, estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje o nosso bate-papo é com o José Maicon, né, nosso gerente comercial lá de Joinville, né, nossa operação de caminhões da Savana Joinville lá. E está conosco aqui para bater um papo com a gente, contar para a gente Joinville, né? A grande operação nossa é no Espírito Santo, Minas. Então vamos conhecer um pouco do Maicon e um pouquinho da cultura de Santa Catarina aí. E aí, seu Maicon, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, né? Bom dia ou boa noite aí. Então, Marcelo, eu cuido da operação aqui em Joinville, né? Santa Catarina. A gente já está aí na empresa. Você vai fazer já 8 anos, já estamos no Grupo Águia Branca, né? E a minha história começa lá em 2014 com o grupo. Finalzinho em 2013, início de 2014, né? Quando teve a compra aí da concessionária que eu trabalhava, que era a antiga Veículos Stein, sabe? CAL, né? O CAL, exatamente. Lá eu já estava um tempo aí, já trabalhava 7 anos com eles já, né? A concessionária era da família e tal. Foi um período muito bacana também, né? Pessoal muito sério também. Muito, muito. E a gente teve aí todo um trabalho com eles ali, onde que eu me desenvolvi e depois pude ter oportunidades aqui dentro do grupo, né? Você começou com o que com a gente, Maicon? Aqui eu comecei como coordenador de peça já. Ah, foi isso mesmo. Eu já estava na cabeça. função, né? Eu já estava na função na antiga Stein, né? Mas, claro, teve outros desafios aí que a gente vai degrau em degrau, né? Você começa lá por cima, sempre vem baixo e vai evoluindo, né? É assim que se cresce, né? De baixo, que a gente vai crescendo e tal. Né? Mas que legal. Mas assim, Maicon, conta um pouquinho do que é a Savana Joinville pra gente, quantos funcionários tem, né? Mais ou menos. Hoje a gente está aqui com em torno de mais ou menos 48 funcionários no total, tá? Na parte da área de vendas, que é a minha área principal, né? Eu atuo aqui com 5 vendedores, são 4 vendedores de caminhões e um vendedor de Sprinter, né? O vendedor de Sprinter, ele atua em todas as áreas que a gente, da Savana Joinville, são 13 municípios que a gente atua. E os vendedores de caminhões aí tem as áreas aí divididas e tal, né? Que cada um tem uma área de atuação, tá? Temos aí, né, a parte de venda de peças aí, tem uma parte de oficina que tem toda uma estrutura, né? A gente atende aí a parte pós-venda e tal. Mas o meu principal foco fica na parte da área de vendas, né? Acaba ficando mais absorvido com vendas, né? Mais absorvido com vendas. Acabo dando um suportezinho na questão de pós-venda, né? Eu tenho outro coordenador aqui, a gente dá todo o apoio e tal. Mas o principal aí, a gente fica na área de vendas aí, que é o que o resultado aí da empresa. Não dá para desassociar muito, né, Maicon? Pós-venda, o cliente é cliente, né? A gente tem que atender o cliente, a gente tem que dar atenção ao cliente, né? Exatamente. Se o cara chega reclamando que está faltando uma peça, um serviço atrasado, tem que estar junto. Tem que estar junto, tem que estar junto. Eu tenho cliente, por exemplo, né, uma particularidade aqui, talvez de Joinville, né? Ou talvez até tenha em outras regiões. Mas eu tenho, inclusive, um faturamento pendente de um caminhão, porque ele está com um caminhão na oficina, não na nossa oficina, né, mas uma oficina de uma outra concessionária, com um problema, e ele falou: Maicon, tu só fatura esse caminhão quando tu resolver esse problema lá da outra concessionária. Travamento no contrato de manutenção, só para te entender o desafio, sabe? Acaba tendo que se envolver com outras coisas. Aí tu entra na questão do contrato de manutenção, tu entra em contato com a outra concessionária para resolver o problema do cliente, porque tu precisa resolver o teu aqui. Então, são coisas que acontecem assim.
Mas o nosso problema é o problema do cliente, né? A gente existe para isso, né? Porque às vezes a gente a gente até precisa esquece. se colocar. É, A gente a precisa se gente, colocar no lugar dele, né? exato, exato. Porque assim, Entender as se dores o e tal. cliente não tem problema, a gente não tem razão de existir, Sim, né? Porque sim. às vezes a gente pensa que o problema é só aquele problema mesmo, quebrou o carro e tal, mas às vezes o problema dele é que ele precisa de um caminhão. É. Ele precisa comprar uma peça, precisa comprar um pneu, precisa fazer uma manutenção ou simplesmente vir uma Exatamente. questão de crédito, né? Então nós estamos aqui para isso, para atendê-lo. Esse é o nosso Que bom. objetivo. Que bom que tem esses problemas, né? Nossa Senhora. Que seja problemas que a gente dê conta de resolver. Nós estamos aqui Com para isso. certeza. É. Porque aí eu falo sempre isso, na medida que a gente resolve o problema do cliente, a gente fica mais importante para o cliente. A gente se Sim, torna relevante para o cliente passa a confiar na gente. Né? Porque é mais ou menos exatamente. assim, é como você tem um amigo que você pode contar com ele quando você está com um problema, você vai lá meio que bater um papo com ele, né? Então É, você tem uma pessoa de exatamente. confiança. Né? É isso aí. E Né? eles acabam nos procurando, né? Vêm até, às vezes, até a mim, me procuram porque sabem que vai ter uma solução ou algo que eu vou poder oferecer para ele, né? Uhum, uhum. É muito Ele legal, fica mas satisfeito com isso. é quando a gente fala assim, uma empresa centrada no cliente, né? É essa a visão, né? O cliente está com problema em outra concessionária, não é aqui. Mas se você não prestar atenção no cliente como um todo, você vai perder a venda desse caminhão que está no seu estoque aí. Exatamente. É muito por aí, muito por aí. Mas, Maicon, conta pra gente um pouquinho de Joinville, porque Joinville é uma cidade assim que, pra gente, que a maior quantidade de pessoas que trabalham conosco trabalham mais para cá. Espírito Santo, Minas e tal. E me conta um pouquinho Joinville, porque a gente escuta falar muito de Santa Catarina, mas de Florianópolis, que é um lugar Uhum. muito bonito, muito agradável. Mas Joinville me parece que é a cidade mais importante do estado no aspecto econômico, não é isso? Exatamente. É isso mesmo, Marcelo. Joinville parece que não é capital, né? Uhum, Mas ela tem o maior PIB de Santa Catarina, tá? A parte de Joinville, assim, industrial, né? É muito focada na questão da linha têxtil, linha branca, geladeira, né? Que tem algumas empresas aí, fundição também, uhum, São Tupi, que é uma das referências mundiais. A gente tem aí dá um exemplo, né, de empresas, né? Tem a linha branca, porque isso acaba puxando muito. Por que eu estou falando dessas empresas, né, Marcelo? uhum. Acaba englobando muito o nosso negócio, sabe? Exato, exato. Parte da linha branca, que é geladeira, por exemplo, tem aqui a Whirlpool e tem Uhum, a Embraco, né? A Embraco produz compressor e a Whirlpool produz a parte da estrutura da geladeira, por exemplo, né? uhum, A Embraco vende o compressor para o Whirlpool, onde vai lá, monta a geladeira, e a geladeira, para ser distribuída no Brasil, é tudo através do transporte, né? Então, a uhum. gente Quais tem são as marcas da Whirlpool? Vai. a Brastemp, Consul, essas Exato, é. Uhum, marcas aí. é. Então, Você assim, fala. ela para ser transportado tudo isso daí, tem uma cooperativa, inclusive, aqui, que a gente atua muito forte em cima, onde a gente tem uma venda um pouquinho maior de caminhões aí 4x2, né? Uhum, Na Cooper Cargo, sabe? Então a gente uhum, acaba vendo aí para essas cooperativas, onde são vários associados, sabe? E são tudo clientes varejo, sabe, Marcelo? uhum, Então, uhum, o cara tem lá 3 caminhões, tem 8 caminhões, tem 10 caminhões, e aí tu não tá indo para em uhum, cima de um cliente só, sabe? uhum, É uma uhum, coisa lá que tem 600 cooperados e tu tem que estar sempre trabalhando e tal para poder tá vendendo para essa turma aí, né? E uhum, aí o resto aí das empresas, que a gente tem bastante transportadora também na nossa área, né? Tem uhum, aí as empresas fortes aí, como Transmagna, um dos principais, Transjoy, Transoeira, sabe? São uhum. Mas empresas tudo assim que empresas que têm uma frota de quantos caminhões, mais ou menos? a, a Transmagna acima de 200 caminhões, tá? Uhum, Transjoy também acima de 200. uhum, Trans em torno de 120 a 150 caminhões aí, uma base. uhum, E todos, assim, trabalham muito num segmento onde engloba todo o nosso portfólio, porque uhum, começa ali da Sprinter, vai até o extra pesado, sabe? uhum, uhum. E está sempre aí, tem grandes oportunidades no mercado, sabe, Marcelo? Uma operação bem de logística, né, Maicon? É, Uhum. Tem muita logística.
Mas tem outras empresas também, você falou da têxtil também, da indústria têxtil. Daí tem a Deller, né? Tem a Deller, que é também conhecida aí nacionalmente, sabe? Que faz toalhas, faz cama, mesa e banho, que a gente fala aí, né? Lençóis e tal. Têxtil, aí tem outras pequenas empresas também, sabe, Marcelo? A Hering não é aí também, me parece? A Hennig. Hering. Eu não, essa acho que, se eu não me engano, fica em Brusque, o Tem Marcelo. Brusque, é um pouco mais, porque Brusque, é que perto também aí, é uma área muito forte, né, nessa parte têxtil aí. Tá, e assim, a VEG também fica aí na região de A Jaraguá do VEG Sul. fica em Jaraguá do Sul, aqui, né, cidade vizinha. Inclusive, a gente tem aí uns desafios aí pela frente naquela região ali, né? Tende aí montar algo. Futuramente já está sendo estudado isso, sabe? Não, está aprovado, inclusive, estamos fazendo, né, uma filial para atender aquela Filialzinha região lá. ali. Isso, um posto de serviço, né? Porque daí a gente começa a ficar mais próximo dos clientes também naquela área ali, né? Querendo ou não, ali a região Jaraguá do Sul, tendo a VEG, né? Tendo outras empresas ali fortes da região, que é muito têxtil daquela região ali. Com esse posto de serviço, vai conseguir atender muitas empresas ali, né, Marcelo? Tem aqui também a Agricopel, uma empresa forte nossa. Isso. Um cliente que compra bastante, né? Transporta raiz, hein? E aí vai estar mais próximo desses clientes aí. Eu conheci eles também. Então, assim, é importante falar, assim, porque às vezes a gente não tem... tem muita coisa também na área de construção, né? Me parece que a Deca tem alguma coisa aí. A Forte Leve tem uma unidade aí. Forte Leve tem, Araquari. Eu acho que Acla. Tem a parte de construção, tem a Tigre, né? A Tubos de conexão. Tigre. Isso. A Manco, que também é tubos de conexões. A Crona, que é tubos e conexões também. Essas são as empresas aí que trabalham no ramo de construção aí. A gente vai lembrando os nomes falando, né? Não, porque é interessante falar, porque às vezes a gente acha que Joinville é uma cidade, né, do interior do estado. De fato, é uma cidade do interior do estado, mas com uma importância muito grande, né? Uma importância muito legal na economia nacional, não só daí da região de Santa Catarina, mas de uma forma nacional. Né? A VEG hoje é uma empresa de orgulho nacional, né? Uma das maiores fabricantes de motores do mundo, né? Enfiou nesse mundo de energia solar também está... É um investimento forte, né? Estão trabalhando bastante em cima disso. Eles têm uma unidade aqui no Espírito Santo, abriu aqui perto de Linhares, ali, um pouquinho para frente. E estava vendo agora que eles estão fazendo uma unidade muito grande agora em Portugal também, para atender melhor o mercado europeu. Eles já exportam muito, né? Sim. Então... Eu fiz uma pesquisa uma vez breve deles, né? Parece que eles já atuam em torno de mais ou menos aí a 150 países já, Marcelo. Sabe? Então eles já têm produto distribuído aí praticamente por o mundo todo. Muito forte. É muito Eles legal. estão sempre inovando. Uma empresa que nasceu aí, né, Marco? Ela nasce aí e desenvolve e leva o Brasil, leva Joinville para o mundo todo, né? Exatamente. Instalada ali em Jaraguá do Sul, né? Que é um polo aí industrial da nossa área operacional, né? Distância aqui da filial dá em torno de mais ou menos aí 60 quilômetros. Quando a gente montar esse novo desafio que a gente tem da próxima filial, vai ficar próximo demais ali. Vai estar em torno de quilômetros de distância da próxima filial que a gente pretende montar aí. E tem também um porto aí na região importante, né, Michael? Tem o porto de Itapoá, né? Que fica mais ou menos 70 quilômetros aqui. A gente tem dois portos, na verdade, né, Marcelo? Tem um que fica em Itapoá, que fica na nossa área operacional, né? E tem outro porto, que é o porto de Itajaí. Ele não fica exatamente na nossa área operacional, mas acaba que muitos dos nossos clientes aqui que a gente tem estão na região lá também, sabe? Então, Itajaí daqui dá mais ou menos aí 70 quilômetros, sabe? Então, é distante. Atrai, né? Atrai o cliente para a região, leva o pessoal para aí, né? Então, é um polo industrial, um polo econômico muito importante para o país, né? Igual eu estava comentando. Exatamente. E isso traz toda essa cadeia logística junto, né? Isso. E nessa cadeia logística estamos nós aí para apoiar esse serviço aí, tá você aí botando a sua mão aí, rapaz, sua marca, né? Então. Ajudando a VEG a botar o motor dela lá do outro lado do mundo, rapaz. Mas é isso, né? Assim, porque esse conjunto de indústria, esse conjunto de coisa acaba movimentando a cidade, né? E a gente vai junto.
Mas, Maicon, tem uma parte, né, da nossa história aí em Joinville que é muito interessante, que foi a nossa chegada aí, que a gente chegou e a gente não pôde ficar lá no imóvel onde funcionava veículos STEM, né? Aí a Sim. gente teve que ir para outro lugar e a gente ficou meio que acampado. Conta um pouquinho disso aí pra gente, rapaz, que foi uma passagem interessante aí, rapaz. Rapaz, até teve uma situação que apelidaram aqui de a Vila dos Smurfs, né? É Vila Smurfs, né? É. Eu Então, lembro a gente disso. acabou vindo aqui para um galpão, né? Um galpão cru, que dá 3 quilômetros mais ou menos de distância da estanha onde tinha a antiga concessionária. E aí aqui a gente começou do zero praticamente, né, Marcelo? A gente teve que se inventar e, Uhum, e sem estrutura, sabe? uhum. De começo, porque você não tinha um showroom para vender caminhão, Aham. não tinha uma oficina ainda estruturada para poder atender os clientes, né? E aí acabou que as pessoas tiveram que ser resilientes, sabe? Resilientes para poder a gente trabalhar no meio, às vezes, da obra, né? Porque a gente tinha oficina lá, mas estava sendo construída aqui dentro do galpão Uhum. aquela estrutura, né? Que hoje a gente tem aí, que é o showroom e tal, né? A parte de oficina. E aí a gente ficava numa parte do galpão lá para trás e o pessoal, porque na época eu ainda trabalhava em peça nesse período, né? E o Uhum. pessoal trabalhando aqui na frente, aqui, os operários e tal, fazendo a construção do galpão. Isso dava uma poeira e tal. Ah, aí depois a Cliente, gente às arranjou vezes, aqueles containers, né? nossa, aí às vezes o mecânico chegar, pô, mas quando dá para trabalhar a poeirada aqui, eu não consigo trocar o óleo e filtro para entrar poeira e tal. Não, aí que vou improvisar aqui, passo uma lona por cima, trabalha aí. Então a gente fez várias coisas, assim, foram desafios, né? Aham. O telepeça na época, eu lembro, eu tive que ir atrás para alocar container, Marcelo. E aí coloquei container, pedi instalação de linha telefônica e tal. Coloquei os vendedores para vender, mas eu não tinha estoque para vender. É isso mesmo, é. Aham. É, e, mas mesmo assim a gente, graças a Deus, conseguiu, sabe, vender a maioria dos clientes. A Uhum. gente conseguiu fazer uma logística, né, de todo dia subir um carro para São José dos Pinhais, buscava a peça e entregava no outro dia seguinte em Joinville para os clientes, né? E, mês a mês, assim, Marcelo, a gente conseguiu ir subindo o faturamento mês a mês e tal, né? Se eu não me engano, a obra levou em torno de mais ou menos 9 meses, né? Uhum. E aí, nesses 9 meses, foi esses desafios. Uhum. Depois que a gente conseguiu a concessionária pronta, no primeiro ano, inclusive, eu lembro até hoje, o Valdecir convidou, vamos fazer vai ter a premiação do Star Class hoje, vamos fazer um churrasco lá na minha casa e assistir a premiação. Uhum. Vamos, né? Aí foi eu, o Uhum. Valdecir e o Fábio na época. E naquele primeiro ano que a gente estava com a concessionária pronta aqui, a gente foi indicado para o Diamante, sabe? Putz, E nossa, foi mesmo, é. Uhum. foi Uhum. uma satisfação, assim, Uhum. só por ter sido indicado já, foi uma Uhum. satisfação. Né? E falando disso, até inclusive, a gente está perseguindo esse É, diamante rapaz. já faz Desde um aquela bom primeira tempo, né? promessa, né? É. É, E a assim, gente eu estou acompanhando prometeu e as vai notas vir. aí. Eu estou acompanhando as notas. Joinville é forte candidata. Assim, já quero até Uhum. te parabenizar pelo trabalho que foi feito, né? Se vai Obrigado, vir diamante, se vai ser Zafira, o tempo dirá, né? Mas obrigado. assim, o trabalho foi muito bem feito, a pontuação muito boa, né? Um trabalho muito legal, muito nos orgulha o trabalho que vocês têm feito aí, Mário. Parabéns. Eu acho que isso daí, assim, o Star Class para nós, né? Isso é uma base Uhum. para perseguir no dia a dia, sabe, Marcelo? É o Uhum. atendimento, é a satisfação do cliente e a gente trabalha cada pontuação que a gente conquista aí, né? Porque é o nosso campeonato do ano, né? E cada Isso. pontuação que a gente conquista aí, a gente vibra com a equipe, né? Com o pessoal, com os funcionários e tal. Uhum. Ali, todos os dias acompanhando, sabe, Marcelo? Aí dá 1 minuto do sossego disso daí. Vai o relatório todo dia a gente olha o número, opa, deu uma caidinha aqui, teve uma pesquisa lá, teve um cliente que não ficou satisfeito, por que não ficou satisfeito? Vamos entender qual que é a frustração do cliente, lá, a reclamação, vamos tentar reverter isso daqui para nas próximas a gente poder ganhar uma nota boa dele e a gente aumentar essa pontuação e recuperar isso. E aí Uhum. vai para caminhões, vai para pós-venda, sabe? Para Uhum. tudo.
Então, para nós, essa daí é a nossa bússola, né? É. Nossa bússola onde a gente faz o nosso trabalho. Não, assim, eu ia te perguntar o segredo do sucesso, mas você já contou. Né? Tá aí, essa dedicação, esse foco. O É. segredo é trabalhar, né? O segredo é trabalhar. Primeiramente, né? Levantar É. cedo e já vir Aham. focado para que a gente possa trazer o resultado, né? E Não, aí, os números. Acompanhar os números, trazer solução, apoiar a equipe, sabe? É buscar coisas diferentes, coisas novas também que Uhum, possam agregar valor, sabe? uhum, E isso tem trabalhado bastante, né? uhum. Muito bom, Michael. Muito legal. Mas, Michael, me conta aqui, rapaz. Nós estamos falando aqui de Joinville, dessa história toda. Me conta de onde que você veio. Você nasceu aonde? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Eu nasci aqui em Joinville, né? Fui criado praticamente mais pelo meu pai, assim, né? Uhum, Da família e tal. Ah, perdi minha mãe muito cedo, né? Com uhum, 4 anos de idade e tal. E aí meu pai, que acabou me criando, né? Por um período, a gente até praticamente aí os meus 17 anos aí morei com ele. uhum, Perdi depois, acabei perdendo ele com 19, mas uma coisa assim muito que eu eu aprendi, né? Acabei convivendo bastante. Isso fez com que eu evoluísse muito, tivesse muito esse senso de responsabilidade. uhum, Muito cedo eu tive que acordar de manhã, né? Por mais que eu tinha meu pai, mas ele tinha lá o trabalho dele, tinha as tarefas dele, mas eu sabia que eu não poderia depender dele, né? uhum, Eu era o filho, vamos supor assim, um dos mais novos, né? A gente é uma família de 6 irmãos, né? Eu sou o quinto, e aí eu tenho uma irmã sexta que daí, inclusive, não morou com a gente, né? Nesse uhum, início, porque quando a minha mãe acabou falecendo, a minha irmã tinha 1 ano de idade, sabe? Meu pai não tinha uhum, condições de criar e ela foi morar com a minha tia que acabou criando ela, né? uhum, E eu, que fiquei com meu pai, eu tive muito esse senso de responsabilidade de acordar cedo e eu sabia que eu tinha praticamente lá, lembro disso até hoje, inclusive, 7 anos de idade, eu tinha que me uhum, arrumar, tomava o café ali sozinho e ia para a escola, sabe? Ia para a uhum. escola. Depois voltava e muitas das vezes, né, chegava, daí meu pai fazia o almoço e tal, né? Depois de tarde ele ia trabalhar, meu pai trabalhava de pedreiro e eu Seu pai é pedreiro? trabalhava de pedreiro. Meu pai era Aham, pedreiro. aham, aham. E naquele período, assim, né, nesse começo dos 7 até os meus praticamente 9, até 10 anos aí, ainda, sabe, depois de tarde fazia tarefa, de Aham. pipa, andava de Uhum. bicicleta, coisa normal de criança, né? Aham, Coisa de de, piar, né? Como diz aí. não tinha muita responsabilidade ainda, não Uhum, sabia o que era da vida. Mas aí começou que com mais ou menos uns 11 anos de idade, que eu comecei a sentir uma necessidade de algumas coisas, né? uhum, Que às vezes o meu pai não poderia dar e tal, né? Não tinha uhum, esse feeling, talvez, de chegar, poxa, tá precisando de um tênis, né? Ou tá precisando de um negócio, tá precisando de um uniforme e uhum. tal. E aí É. eu comecei a vender picolé. Falei, vou vender picolé, vou ganhar um dinheirinho, vou começar a tentar comprar algumas coisas que eu preciso. Aham, E aí comecei a me virar desse jeito, sabe? aham. E aí, com 12 para 13 anos de idade, tinha uma oficina lataria e pintura do lado da minha casa, praticamente, dava umas 4 casas assim distante. Uhum, uhum. Eu ia lá, de vez em quando, vender picolé para os caras, incomodava os caras, pô, com picolé aí e tal. E aí os caras compravam picolé aí. E aí um dia, eu vendo o cara desmontar o carro lá, eu falei, ô cara, se eu te ajudar a desmontar o carro, tu me dá uma grana? Não, Uhum, me ajuda a desmontar que eu vou te dar uma grana. Então tá bom. E aí eu comecei a desmontar. Nos uhum. primeiros carros, eu lembro até hoje, era um Chevette. Não. Carro, eu Aham, comecei a desmontar, tirar banco, porque eles tinham que preparar aquele carro para pintar e tal. aham. Os carros eu desmontei. Mas para montar, rapaz, deu trabalho. Porque tem nas peças e tal. E Misturou os isso dá um parafusos trabalho tudo. Aham. danado, danado, sabe? E aí, mas beleza, conseguimos depois montar com a ajuda dele, a gente montou, entregou aquele Claro. carro. E com o passar do tempo, eu trabalhei com eles em torno de mais ou menos uns 4 anos, sabe? Até os meus Uhum, aí, 18 anos, 13 até os 18 anos, mais ou menos. uhum. E depois já estava mais craque nesse negócio, sabe? Aham, Desmontar. já, Aí eu já conseguia preparava o montar, carro, já, né? Você desmontava, depois conseguia já, montar. já. E aí comecei a ficar mais craque no negócio. Uhum, E depois que passou esse período
dessa empresa, né, Salataria e Pintura, daí eu peguei e fui, porque na época eles não registravam e tal, então não Ah, tinha férias, tinha um décimo, um negócio uhum. frio, tá entendendo? Negócio Mas pequeno, que né? naquele Negócio momento, pequeno. um negócio pequeno, era duas pessoas, na verdade, era o latoeiro e o pintor. E eu era o único funcionário dos dois, né? Trabalhava com os dois ali e tal. Uhum, E uhum. aí, até da época que eles não me motivavam muito para sair, né? Eu falava, olha, eu vou sair e tal, procurar alguma coisa registrada. Não, fica aqui e tal, tu não vai conseguir nada. Porque eles sabiam que se eu saísse, precisar uma outra ia ser difícil, né? Aham. Mas aí fui e tal, consegui um emprego depois lá numa outra empresa, daí era registradinho, tudo certinho e tal, mas acabei que não me adaptei com a função, né? Era para Uhum. fazer para-raios. Eu não sei se você sabe, para-raio, trabalhar em cima do telhado, Ah, é, tá. Uhum. fazer aquela estrutura toda ali de passar cabeamento e tal, e o aterramento, né? De Aham. galpões. E aí a gente trabalhava em cima de telhado com cinto de segurança e tal, não sei o que esse telhado, enfim, de galpão. É perigoso, assim. Depois, Eu tenho medo de altura, né? Eu não me sinto bem com aquilo. no começo eu também ficava, mas depois a gente acaba perdendo o medo e tal, e vai. Aham, A aham. necessidade de falar mais alto na época, né, Marcelo? É. Precisava ganhar dinheiro. Ah. E, e aí e aí foi que daí eu já estava, fiquei trabalhando com eles um ano e pouco e tal, daí, aí trabalhei depois numa outra pequena empresa com rede de informática, fazendo Uhum. instalação dentro da própria Embraco, inclusive, aqui. Ah, tá. Uhum. Aí saí dessa empresa e fui trabalhar dentro da Transtusa, que é a empresa de ônibus que tem aqui em Joinville. Aham. Aham. A Transtusa e Transtusa, Gideon, né? Aham. Aham. tem Transtusa e Giton. Incrível que pareça, a, a Transtusa, na época, eu deixei de trabalhar com rede de informática para trabalhar, porque eu fazia só infraestrutura, eu não trabalhava com a parte de programação, nada, era só a parte de rede de cabeamento, tá entendendo? Uhum. Uhum. E aí fui trabalhar na Transtusa para trabalhar só para tu ter noção, que era uma coisa totalmente diferente, mas para lavar o ônibus por dentro. Uhum. Trabalhava no horário da noite, que era a hora que os ônibus paravam, para lavar o ônibus. Uhum. Eu vou pelo menos entrar lá, porque depois que eu entrar, eu vou conseguir evoluir. Uhum. Pelo menos Uhum. é a minha porta de entrada para entrar É, dentro da ué. empresa. Aham. É. E aí entrei, comecei a trabalhar à noite e tal. Daí, no segundo mês, abriu uma vaga para Uhum. borracha. E aí eu falei, cara, vamos me candidatar para essa vaga, né? O Uhum. salário que eu ganho hoje, para esse salário, dá 3 vezes mais. Eu vou trabalhar de borracheiro, não tem Uhum. Uhum. outra coisa por enquanto. E fui. Aham. Fui para cima lá, me candidatei para a vaga, foi eu e mais um fazer o teste. Aí passei no teste e trabalhei de borracheiro. Trabalhei praticamente lá uns 2 anos de borracheiro. De borracheiro? Rapaz, que é Borracheiro, trabalhei pesado dois aquele anos. serviço, tá? É um negócio É, pesado. é, mas é uma questão de técnica, Marcelo. Pega a manha, depois que pega a manha, vai. Exatamente. E aí todo mundo, pô, pneu vai acabar com as tuas costas tal. Não, mas é uma questão de técnica, sabe? Jogava pneu em pilha, às vezes assim, de 5, 6 pneus, jogava o pneu lá em cima, né? Uhum. Uhum. E aí trabalhei. Aí teve uma mudança de gestão na empresa e eu gostava muito de fazer pelo certo a coisa, né? O que Uhum. aconteceu? A gestão chegou e falou: olha, você precisa calibrar 10 carros à noite. Eu trabalhava no horário da noite, né? Era das Uhum. 10 você precisa calibrar 10 carros. Só que o que acontece, né? Depois que eu saí da empresa, a gente começa a ratinar aquilo ali e ver que teve outras pessoas que foram um pouco mais malandras no negócio, né? Uhum. Fazer pelo certo, acabei me ferrando e fui demitido disso, inclusive. Ah, meu Mas Deus. coisas que Aham. acontecem na vida, que às vezes até assim, É. né? No período eu consegui chegar, hoje eu agradeço, na verdade, sabe? Porque foi Claro, claro. Sempre muitas aprende, amigo. outras. É. Sempre aprende, E, é. e o que aconteceu, né? Eu não consegui calibrar os 10 carros, porque eu pegava o primeiro carro tá com os pneus tudo careca, eu tinha que trocar os pneus do carro. Putz! Eu não podia Ah, simplesmente calibrar e liberar o carro. A minha consciência não deixava eu fazer isso. aham. Eu pensava, pô, se eu mandar esse carro para a linha, os pneus da forma que tá, pô, vai que esse carro me acontece um acidente com esse pneu careca. Eu falei, não, vou trocar os pneus. Pegava os pneus, tava tudo careca. Aí, às vezes, eu pegava e trocava pneu de 4 ônibus à noite. Aham. Aí vinha o gestor de manhã, antes de eu sair para ir embora. Quantos carros tu Calibrou. calibrou? Cara, eu não calibrei, eu calibrei 4 carros. Mas como assim só 4? Noite toda calibrou. Não, mas peraí, mas olha só quantos pneus eu troquei. Troquei mais ou menos uns 20 pneus só noite. Sei lá, 25 pneus. Aham.
tu precisa calibrar 10 carros. Ele não interessava para ele o pneu que eu trocava, mas interessava assim o que eu calibrava. E aí acabou que ele não quis entender, não sei, né? E ele me desligou, sabe? Porque eu não estava batendo a meta. E aí saí dali, enfim, fui trabalhar na DVA aqui. Sei. Borracheiro. Paulo Toniolo. Uhum. Paulo Toniolo, exatamente. Aí trabalhei de borracheiro na DVA mais um ano. E aí, ali eu aprendi geometria, né? Aí eu já fui atrás para aprender geometria e tal. E em torno de mais ou menos 3 meses que eu estava ali, já me deram a VAT, sabe? Opa, aí voltei a a trabalhar. Aquela van, né, que você vai fazer o serviço na casa do cliente. Exatamente. E aí eu trabalhava durante o dia com a VAT nos clientes e tal, e à noite as empresas me chamavam, Transtus e Gideon. Aí eu ia dentro da Transtus e Gideon novamente, sabe? Então eu trabalhava direto, porque quanto mais eu produzia, ganhava comissão, mais eu ganhava. Ia muito pouco e trabalhava-se bastante, sabe? Mas eu gostava daquilo ali do que eu fazia, né? Só que daí veio na época eu estava fazendo alinhamento dentro da Buscar, e a Buscar fazia alinhamento para os ônibus que saíam que a Stan fazia PDI. Isso. E aí eu ia lá fazer o alinhamento para a Stan, né? Cobrava da Stan. E aí o pessoal que era da mecânica, que ia lá fazer o PDI, falou: Maico, a Stan vai comprar uma máquina de geometria, tu não se interessa em trabalhar com a gente? Eu falei: cara, claro que eu me interesso. Me interesso sim. Não, vai ser aqui com a gente e tal. Às vezes vai ter 3 ônibus durante o dia, às vezes vai ter 10 ônibus. Aí é um trabalho tranquilo e tal, vai lá. Aí ele me indicou para o gestor, fui lá, fiz a entrevista. Aí passei na entrevista e tal, e comecei a fazer os alinhamentos, né, pela Stan. E aí a Stan, aí o que aconteceu? A Stan estava fazendo os alinhamentos lá, deu mais ou menos 8 meses, o Marcelo a Buscar veio uma crise e fechou. Porque a fábrica de carroceria da Buscar era aí em Joinville, né? Exatamente. Aí os ônibus saem daí, passa lá para fazer a geometria de direção e ir embora, né? Exatamente. Aí eu pensei: agora ferrou, né, cara? Você de novo, agora eu tô ferrado. E aí, bem no fim, voltei, daí o gestor da Stan ali, o Grilo, na época, eu lembro dele até hoje, o apelido dele era Grilo, a gente chamava de Grilo mesmo, sabe? A gente chamava magrinho, chassizinho de Grilo. Aí ele falou: Maico, cara, para eu não te desligar, tu aceita trabalhar de auxiliar de mecânico? Eu falei: aceito. Vamos lá. Trabalhei de auxiliar de mecânico. Mas aí o chefe da oficina não gostou de mim, Marcelo. Aí ele falou: pô, tu não tem esse perfil, cara. Infelizmente não vai dar. Seu negócio é marreta, não é chave, não. Seu negócio é marreta. Então. Aí ele pegou e falou: Maico, assim, ó, tá abrindo uma vaga lá em peça, mas não tem mais o que eu fazer. Ou tu vai para peças lá e dá certo, ou se não der certo, infelizmente, cara, eu tô te dando todas as oportunidades que eu posso. Para não desligar, mas não tem mais o que eu fazer. Eu falei: não, deixa comigo. Fui para peça, mas aí eu fui trabalhar na Boqueta, né? Boqueta tem mecânicos e tal. A gente chamava até meio que de faixa de gás ali. Mas mecânico brigava com o pessoal da Boqueta e tal. Mas aquele negócio todo. Era levado até que um pouco na esportiva depois. E aí abriu depois, aí eu trabalhei na Boqueta, me dei bem, sabe? Conheci de peça, me aperfeiçoei, sabe? Não consegui evoluir bem. Era um desafio para ser vendedor de peças. E eu, na época, fiquei até com um pouco de medo. Falei: poxa, será que eu vou conseguir, né? Mas, né, encarei o desafio. E ali foi onde que eu me encontrei, sabe, Marcelo? Profissionalmente, foi na parte de vendas que eu consegui deslanchar. Por incrível que pareça, né, assim, tinha vendedores. Hoje é normal que um vendedor vende aí, às vezes tem vendedor, inclusive, cara, assim, que vende 1 milhão de peças por mês. Né? Mas na Stan não tinha esse número. Na Stan, a referência que eles tinham era que um vendedor de peça ele tinha que vender no máximo 150 mil por mês. O cara vendia 150 mil, ele se pagava e tal, né? E aí eu comecei a vender peça e foi que em mais ou menos ali no quarto, quinto mês, eu já estava vendendo em torno de mais ou menos 250 mil reais. Aí o gestor o gestor falou: mas como é que tu está vendendo tanto e tal, né? Mas o que eu fazia? Eu fazia muito relacionamento com os clientes, sabe? Eu ia lá, na época não tinha o WhatsApp ainda, não tinha
Eu tinha ali o, que agora eu não lembro, Fax. né, o MSN e tal, tinha uma É, coisa, MSN, aquelas coisas. Aham, aham. mas o motorista não usava isso, né? O Então, SMS que tinha, né? isso, tu tinha o telefone do cara. Aí o É. cara que eu atendia sempre ali, né? Tu atualizava sempre o cadastro dele, telefone, e eu botava, eu criava uma planilha lá, uma planilha crua, que não tinha quase nada, só tinha o telefone do cara, o nome e o modelo do veículo que ele tem. Era isso que ele tinha, Uhum. aquela planilha. No momento que eu estava sem fazer nada, eu ligava pro cara. Ô, amigão, aí, pô, tu passou aqui aquele dia, tal, comprou tal peça comigo. Pô, lembra de mim? Não, pô, lembro sim. Cara, tu não tá precisando de nada hoje, óleo, filtro e tal. E aí o cara, não tô precisando de nada. Aí eu sabia o modelo que ele tinha, às vezes, do caminhão, tinha um 16 e falou, cara, ó, vou te falar uma coisa. Um 16 tá com quantos quilômetros? E eu vendia muito motor. Eu bati o recorde de vender motor, que esse motor Nossa. 369, bati. Aham. Quantos quilômetros tá o caminhão? Cara, tá com 600 mil. Eu falei, ó, tem um motor renova, assim, 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 que é um ano de garantia. Eu pego o teu a base de troca, tu vem aqui, a gente parcela para você e tal. Se tu precisar fazer, tu me procura. Não vai em nenhum lugar primeiro. Primeiro me procura, que eu vou te dar todas as especificações do motor, tudo certinho. Aham. Aham. Compra seguro um negócio com garantia e deixar teu caminhão originalzinho. Ah, tá bom então. E aí, onde o pessoal vinha me procurando, vinha me procurando, vinha me procurando. Chegou um momento que a telefonista ficava anotando um recado para mim. Ô, Michael, ligar fulano. Caramba. Aham. Então, Você estava ali ocupado trabalhando e ela te apoiando ali. Aham. exatamente, estava me apoiando. Daí eu pegava, acabava uma ligação, ligava para o outro. E aí, onde que as vendas? Aí cheguei, eu vendia em torno de mais ou menos 450 mil no mês, sabe? Nossa. Aham. Eu vendia 100, eu vendia 450. E aí, o Carl me chamou, Michael, vem cá. Eu te colocar de vendedor de caminhão. Só que na Sei. época, de caminhão não estava o que eu Uhum. de venda de peça, eu ganhava mais que os vendedores de caminhão. Aham. Aham. Os vendedores vinham e falavam, pô, vou trabalhar de vendedor de peça. Vou trabalhar de Cara, vendedor. Mas não sabe o é história, né? que era ali, né? Então. E aí o mercado não tava aquecido a venda de caminhão, né? Daí eu recusei a oferta. Falei, Cal, desculpa, eu hoje já estou com um patamar, um custo de vida, aí eu já estava casado, né? Uhum. E aí já tinha até projetos para ter o segundo e tal. Uhum. Eu falei, não, desculpa, mas eu não recusei. Uhum. Deu mais um mês, aí ele veio de novo. Hum. Vai, vendedor de peça, pô, tá indo muito bem e tal, mas temos que evoluir contigo. Vai para coordenador, pode ser? Aí acertamos a questão salarial e tal, Aham. Aham. para coordenador. Aí de coordenador, daí eu peguei a parte de peça e peguei a lataria. E ali assumi essa responsabilidade na época. Fui atrás de negócios e tal, trouxe um monte de serviço para dentro de lataria, para fazer padrão de cliente, sabe? Uhum. Pegar os vendedores e tal, incentivar a vender da forma que eu trabalhava, para que eles poderiam seguir aquele mesmo caminho e trazer um Uhum. resultado. E aí deu certo, sabe? Deu certo, a gente conseguiu fazer faturamento, chegamos a fazer faturamento de 1 milhão de peças ali, que não tinha esse faturamento, o maior faturamento foi ali em torno de 650, 700 mil, quando chegou 1 milhão, Aham. Uhum. ficou muito contente com o Uhum. resultado. E aí veio o Grupo Águia Branca, né, Marcelo? Aí tem toda essa história aí que a gente contou aí, e a Pô, gente Michael, que começa aqui. legal, que legal. Assim, achei umas coisas super legais assim, na sua história, né? Porque primeiro, eu acho que você é o primeiro entrevistado que nasceu onde está trabalhando. Todo mundo nasceu num canto, foi para outro, né? Verdade, verdade. Tem uma história aí de migração, né? De um canto para o outro aí. E É. você é daí, dessa região, né? Que legal, muito bacana. E assim, coincide muito com essa história nossa de muito trabalho, um trabalho sério, né? Começa ali embaixo. No seu caso, foi vendendo picolé. Já Fazendo temos picolé. outros, tem outros colegas aqui que venderam picolé, que vendeu ovo, que vendeu sonho, que vendeu limão, laranja, pão, né? Bala. Então, assim, coincide com muitas histórias nossas aqui. É o início, né? É o É o início. início, cara. Mas Depois, esse início pegado, cara, que o cara não tem medo, sabe? Ele vai lá, ele é ajudante de montagem de carro, né? Daqui a pouco ele tá lá ajudando mecânica, daqui a pouco ele tá lá botando para-raio, né? Aí volta de novo, vai ser lavador de carro, vai ser borracheiro, vai ser calibrar pneu, né? E vai, né? E vai. Eu acho eu que é acho que isso, sempre cara. e tendo vontade, né? Tendo vontade, humildade, sabe, Marcelo, a gente consegue evoluir, né? Uhum, E aí uhum, precisa enxergar as oportunidades. Quando começa a enxergar as oportunidades da onde você está, para onde uhum, você ir, aí você precisa trabalhar e tentar alcançar aquilo ali, né?
Uhum. Eu acho muito Eu bonito sempre essas tenho como. histórias e fico muito feliz em poder compartilhar. Até te agradeço já essa história sua, de poder compartilhar, porque tem muita gente que acha que não consegue. Assim, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, Tem, né? Tem muita tem muita dedicação. oportunidade. Igual você falou, Sim, dando exemplo aí do negócio do Star Class aí, a sua perseverança, sua dedicação que consegue. A gente vê os resultados, vê os números de Joinville, estão muito bem, muito bem. É uma filial assim que dá prazer, dá orgulho da gente, né, gerir a empresa. Né? Assim, eu fico muito fico satisfeito feliz, quando chefe. escuto os elogios. Né? Fico Me feliz pelo lembro, inclusive, reconhecimento. quando a gente estava fazendo aí, nesse tempo da reforma, que vocês foram super guerreiros aí nesse tempo aí, que a gente teve que construir junto com a obra, Ah, né? E trabalhando, né? Foi uma doideira, trabalhando. uma doideira. Foi coisa de gente determinada, gente agarrada. E a gente Com conseguiu certeza. levar aí em Joinville o presidente da Mercedes. Você lembra que Lembro disso, lembro disso. alguém foi lá e comprou uns chineque para servir para ele, que ele é alemão também? Comprou. Exatamente. E vocês aí têm uma cultura muito forte de alemão, né? É. E aí foi muito legal. Assim, que bacana, Marco. Que bacana. Super, super legal, super motivadora a sua história aí. Muito top. Legal, chefe. Mas, Marco, quando a gente olha assim, eu vou falar um pouquinho do futuro, assim, quando a gente olha para frente, assim, daqui uns 10 anos por aí, como é que você vê esse mercado nosso, esse mercado de caminhões, esse mercado de revenda? Como é que você enxerga? Como é que a gente tem que se preparar para esse mercado aí, na sua visão? Marcelo, esse mercado ele tem dado para nós vários desafios, né? Já tem Hum, mostrado já a partir de agora, sabe? O cliente ele cada vez necessita de mais agilidade e prontidão de disponibilidade do produto dele para poder operar, né? uhum, Isso tem cada vez aumentado mais e o cara não pode se dar o luxo de ficar com o caminhão às vezes parado numa oficina 5, 10 dias para fazer exato. uma reparação ou para esperar uma peça, né? Uhum, Muito assim, quem vai sair na frente é quem tiver essa consciência de ter uma disponibilidade maior no atendimento, sabe? uhum, De conseguir atender mais rápido o cliente. Vai sair na frente. Então, assim, o futuro, né? O futuro é amanhã, sabe? Para daqui a 10 anos, a gente vê muito essa movimentação de elétricos, né? De uhum, caminhões e tal. Inclusive, hoje eu participei de uma reunião e a gente viu ali alguns emplacamentos, alguma coisa já de elétricos aí na área operacional de São José, né? uhum, uhum, Já acende uma luz vermelha, sabe? uhum, E isso nos faz nos questionarmos bastante a nossa marca, né? Estão trabalhando para evoluir com isso. A gente vê uma uhum, movimentação aí com ônibus elétrico aqui em Joinville, inclusive foi um trabalho que a VEG fez aqui, uhum, e esse ônibus operou numa empresa que é a Canarinho, aqui da região de Araguá, uhum, uma baixa autonomia, sabe? Uma autonomia de 2 horas só. uhum. Então, ele tem 2 horas de autonomia para percorrer e daí para recarregar, acho que ele leva 6 horas. Uhum. Ainda é muito. Ainda é uma tecnologia nova que está chegando aí, mas eu acho que é uma tendência. Existe um Sim, esforço mundial em cima disso, a gente vê, né? A gente está nessa essa tendência aí dessa chamada eletrificação dos veículos, né? Mas assim, acho que alguma tecnologia nova vai estar nos movimentando nos próximos 5, 10 anos aí. Seja elétrico, seja hidrogênio, seja alguma coisa ainda que não foi discutida, ou seja mesmo o próprio motor a combustão, mas emitindo menos poluente ainda, de uma forma melhor, né? Então, eu também penso como você, a gente precisa se movimentar aí para frente para tá se alinhando a isso aí, né? sim, A Mercedes tem muitos esforços nessa área, né? tem. Eu conheço um pouco de coisa, ela não está ainda comercialmente ativo porque ainda está pouco viável economicamente, né? O dinheiro que você tem que colocar num produto elétrico versus o retorno que ele te dá ainda não chegou no ponto, mas já tem muito produto pronto na prateleira, né? Mesmo o próprio ônibus que você comentou, da própria Mercedes, né? Mercedes no automóvel, ela já está bem mais forte nisso, mas no caminhão ainda ela não está botando a cara para comercializar porque ainda está faltando esse equilíbrio, né? Sim, Mas vamos, eu acho que você tem razão. Os próximos tempos aí teremos novos combustíveis aí muito perto da gente, muito perto da gente, né? com certeza. Mas que A legal, Mercedes ela Marco. tem, né? A gente vê que ela tem alguma coisa na Europa, né? Na Alemanha a gente vê que tem alguma coisa rodando já, fazendo testes, né? Mas ainda para o Brasil ainda está um pouquinho atrasado ainda.
É verdade. Tá. Mas legal. Legal, fiquei muito feliz aqui com esse bate-papo. Te agradeço de montão aí essa generosidade de compartilhar a sua história, como eu comentei aí. Pô, uma história super de garra aí, né, virador, né, determinado aí, que isso é de fato ser protagonista, né? A gente assumiu o protagonismo da história da gente, né? Parabéns, parabéns. Obrigado, Me sinto obrigado. Eu fico motivado. honrado de estar participando, sabe? Para mim, olha, foi uma coisa muito bacana, né? Em contar um pouco da minha história, com todas as histórias maravilhosas que a gente tem aí de vários funcionários, a gente contar um pedaço é satisfatório, chefe. Obrigado pela oportunidade. E obrigado você de estar conosco. E eu falo sempre assim, eu quero te agradecer também por sonhar o mesmo sonho, né? Porque a gente vê essa pegada sua, você vê esse entusiasmo que você tem, essa determinação, mas muito alinhado, né, Maio? Muito alinhado Sim, de querer fazer a coisa certa, com respeito às sim. pessoas. A gente não tem reclamações daí, a gente só tem elogios, né? Então essas coisas a gente vê esse alinhamento, né? Eu acho muito bom, Bacana, tá? bacana. Mas é isso, quero te agradecer e vou deixar para você fazer o encerramento aí do programa e as suas últimas palavras. Ah, não, desculpa. Antes disso, eu sempre gosto aqui de pedir uma dica. Ou de um livro, ou de um filme, um conselho. O que você pode deixar para a gente aí? Ó, chefe, um livro que eu, inclusive, ganhei de presente do Eugênio, tá? Ah, O Poder da Ação. putz, Esse muito bom. livro, esse livro ele é marcante, tá? Ele É, faz você tomar algumas ações diferentes na sua vida, sabe? Mudar muitas atitudes, mudar certos costumes que a gente tem e hábitos, né? Sair daquela zona de conforto de algumas coisas, porque às vezes tu chega lá no horáriozinho, vou cumprir meu horário das 8 às 18 ali, às vezes vai até um pouquinho mais tarde para resolver algumas coisas, isso. Uhum, vou para casa fazer aquela mesmice. Não, vou mudar a forma de atuar, sabe? Pô, hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui em casa, pô, hoje eu vou estudar, sabe? uhum, uhum, Isso faz com que você vai evoluindo cada vez um pouquinho mais, né? A cada dia, né? uhum. Aprendendo um pouco mais, sabe, Marcelo? Uhum. Não, ótimo, ótimo. A dar mais foco, né? Ele nos mostra bastante isso, esse livro. Então, é um livro que eu recomendo, tá, Marcelo? Não, bom, bom. Boa dica, obrigado pela dica, né? Fantástico aí, tá? Mas é isso, seu Marco. Te agradecer mais uma vez, parabenizar pelos ótimos resultados, tanto de Sarclass, quanto econômicos, quanto da equipe, que a gente vê a equipe bem cuidada, da casa aí, Obrigado. tá? E Show de vamos bola. juntos aí, que essa estrada nossa é longa e larga e tem morros e descidas aí pra gente ir vencendo aí, vamos junto aí, tá? Com certeza. E vamos aproveitando Obrigadão. essa trajetória. Essa trajetória que é o mais emocionante. É verdade. Mas é isso, pessoal. Essa semana a gente conversou aqui com o José Maia, com essa história super empolgante e que nos motiva tanto a seguir em frente, né? Foi muito legal, um prazer, né? Mais uma vez estar com vocês aqui. E é isso, obrigado a vocês aí pela audiência e semana que vem a gente tem mais aí, mais um podcast aí contando sobre o nosso legado. Obrigado, até mais, pessoal.